é uma maravilha. Vamos lá. Para a live de hoje, então, a gente vai falar sobre esses 3 pensamentos que travam a sua carreira. Eu quero falar sobre esses pensamentos não sobre a ótica mística. Ai, não trava a sua carreira, né? Meu Deus do céu, tem uma questão. Eu vou trazer aqui questões muito ligadas à neurociência, que é um dos assuntos que eu mais adoro. Meus alunos já sabem disso, eu sempre trato sobre esse assunto com vocês. E aí, então, o que é importante a gente levar em consideração? Oi, Tia! Hoje meus alunos estão aqui, gente. Que legal, daqui a pouco tem que entrar mais aluno. Entrar os alunos da mentoria nova também, da turma nova, vai ser ótimo. E vocês já estão aqui, então sabem que eu adoro neurociência. E uma das coisas que acontece é, a gente precisa começar a colocar na nossa cabeça que tudo que a gente põe foco, tudo que a gente concentra a nossa energia, tudo que a gente pensa ali, se expande. Mas aí talvez você esteja pensando isso sobre a ótica muito mística, e o que eu quero trazer para cá é a base científica disso. Não que as outras bases não sejam reais, eu acredito em todas, mas aqui a gente vai tratar sobre a ótica da neurociência. Bom, para quem estava aqui ontem, sabe que ontem na live eu falei sobre definir aonde você quer chegar e por que é tão importante você definir aonde você quer chegar. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Eu vou deixar a live de ontem e de segunda liberada aqui, essa noite ainda e talvez amanhã. Mas depois a gente tira do ar. Então toda semana a gente deixa uns diazinhos, depois a gente tira do ar, porque depois a gente vai organizar, vai fazer edição. Algumas voltam depois pro ar no futuro, outras a gente não bota mais no ar, então é importante você ir lá assistir. E quando a gente falou do defina onde você quer chegar, a gente falou muito sobre essa importância de você ter clareza do seu objetivo. E aí, o que a gente comentou ontem rapidamente? Quando a gente tem um não na frente, quando a gente pensa assim, eu não sei o que eu quero, Lilian, mas eu sei o que eu não quero. Esse verbo de não saber, de você saber o que você não quer, você só dá um comando para o cérebro. E esse comando para o cérebro, que é o que você não quer, é a única coisa que o seu cérebro consegue entender e captar. Vão lá para assistir, senão eu vou ficar dando muito spoiler de ontem. Mas aí ontem, então, a gente puxa esse gancho para hoje. O que acaba acontecendo, então? O nosso cérebro, ele trabalha por estímulos. Então, cada vez que eu penso em algo, eu gero um estímulo neural. E esse estímulo neural, ele faz uma associação de imagem com frase, com emoção, e isso vai criando ali uma memória dentro da minha mente. E aí, diante disso, então, o que acaba acontecendo, gente? Se, olhando para ontem, a cada pensamento que eu tenho, o meu cérebro, ele gera um estímulo, esse estímulo gera uma emoção. E se eu pensar repetidas vezes, essa emoção vai se consolidando, vira um sentimento, e vai para a minha base da memória, como é no filme Divertidamente, são aquelas bolinhas lá do Divertidamente, quando a gente fala daquela, para quem já viu, né, o desenho Divertidamente, lá tem aquela bolinha que a pessoa vai, acontece alguma coisa e ela vai, cria uma bolinha e vai lá para o rol das bolinhas do Divertidamente. Isso ali seria a memória. Para cada pensamento, emoção que a gente tem, algumas são muito marcantes, elas já viram uma memória ali de primeira, outras, a sucessão repetida dessa emoção, ela vai gerando um sentimento que se consolida em uma memória. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Quando é uma memória ruim, quando é algo que você acredita que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não tem a capacidade, a gente já vai falar mais desses pensamentos, isso começa a gerar um sistema de memória. E cada vez que isso gera ali uma memória na nossa mente, se é algo ruim, se é algo que eu não quero lembrar, se é algo que me faz mal, o que acontece comigo é gerar um sentimento de me afastar. Pensa o seguinte, eu quero arrumar um emprego, eu quero conseguir uma excelente oportunidade de emprego. Mas aí eu começo a pensar que eu não vou ser capaz, que não vai dar certo, que ninguém vai me chamar e tudo mais. Já adiantando aqui um pouco do que a gente vai falar agora. O que acontece como consequência? Eu começo a gerar uma emoção negativa em volta disso e essa emoção negativa se consolida. O que vai acontecer? Eu começo a acreditar que isso vai dar errado, que eu não vou conseguir, e o meu estímulo neural
vira o seguinte, nem vai tentar, porque você vai ficar se sentindo mal, vai ficar triste, vai ficar desolado, e é melhor você nem tentar então. E é aí que está o problema. Então, diante disso, tem 3 pensamentos que são importantes de você tomar conta, se estão acontecendo aí na sua mente. E se eles estão acontecendo, eu vou trazer o desdobramento do porquê que é importante você se atentar a eles. Primeiro pensamento. Lilian, olha, eu queria muito trabalhar com tal coisa, mas eu tenho um bloqueio em aprender sobre determinado assunto. Ou, eu queria muito chegar num cargo de liderança, mas eu tenho um bloqueio em falar com pessoas. Eu queria muito conseguir empreender, mas eu tenho um bloqueio de me expor. Isso daí eu ouvi recentemente de uma aluna minha. Ah, eu quero muito empreender, Lilian, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo de me expor aqui na frente. Luana, tô vendo aí os coraçõezinhos, adorei, saudade de você, querida, que bom que você tá aqui, saudades. E aí, eu começo a gerar um bloqueio na minha cabeça, um bloqueio de eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu já vou explicar onde isso começa a entrar aqui no nosso cérebro. Segundo pensamento, é um pensamento de eu quero muito me candidatar para outra vaga. Eu não quero mais trabalhar onde eu estou trabalhando. Não estou feliz aqui. E eu prefiro ir para um outro lugar. Mas, vocês estão me ouvindo lá no YouTube, gente? Porque não está aparecendo aqui a barrinha de som. Estou achando que o YouTube não tá pegando meu som. Depois alguém me avisa aqui no YouTube. Mas vamos lá. Segundo, e se eu não conseguir? Então a pessoa fala assim, Lili, eu quero muito conseguir ir para um outro lugar. Mas e se não me chamarem para entrevista? E se eu chegar lá e não der certo? Mas e se eu for chamada para lá e aí acontecer, piorar o cenário que a gente está vivendo, piorar alguma crise, e nessa de piorar, eles acabarem me mandando embora? Porque vai ser mais fácil me mandar embora. Afinal de contas, eu vou ter sido contratada há pouco tempo, vai ser mais barato me demitir. Esses e se não é certo? Ou e se me mandarem embora? E se eu tentar e não conseguir nada? Então, todas as vezes que eu coloco esse e se na frente, e se eu não conseguir, e se me mandarem embora, e se não sei o quê, esses e se's, eles começam a gerar uma bola de neve na minha mente. E uma das coisas que começa a acontecer nessa bola de neve do e se eu não conseguir, está muito atrelado com o que vem aqui na sequência desse conteúdo. E por último, o terceiro pensamento, e aí eu já vou explicar por que esses pensamentos afetam tanto. O terceiro pensamento é, mas o que vão pensar de? E aí muito atrelado a você. Então, eu quero fazer uma postagem no LinkedIn, trazer aqui exemplos reais de alunos reais. Quero postar no LinkedIn, mas aí na hora que eu vou postar eu penso assim, mas o que vão pensar? Vão pensar que eu não sei tanto, ou vão pensar quem é ela para estar falando disso? Ou vão pensar, mas só falou isso? A coisa é muito maior. E aí o que acaba acontecendo? Gente, o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma. Todas as vezes que eu penso algo, como eu comecei a comentar com vocês, isso não está na live de ontem. Então, assistam a live de ontem, porque não complementa. A de hoje complementa a de ontem. Todas as vezes que eu começo a pensar dessa forma, isso gera ali uma emoção, né? Como eu comentei. Essa sucessão de emoções, ela vai se consolidando um sentimento. Esse sentimento pode virar uma memória dentro da minha mente. Na hora que ela vira uma memória, todas as vezes que eu pensar em mudar de emprego, todas as vezes que eu pensar em empreender, todas as vezes que eu pensar em conversar com o meu gestor para ser promovida, todas as vezes que eu quiser conversar sobre financeiramente, né, sobre promoção, qualquer coisa do tipo, quando eu pensar nessas coisas, a consequência desse pensamento vai ser sempre essas lembranças dessas frases aqui. Mas eu tenho um bloqueio. Mas e se não der certo, se eu não conseguir, se não funcionar, qualquer coisa? E o que vão pensar de mim? E aí, cada vez que eu penso essas três, cada vez que eu acesso a essa memória sobre essas frases, o que acontece como consequência? Eu começo a reagir
a essa emoção. E qual é a reação que existe hoje na nossa mente? Como é que a nossa mente trabalha? Se eu penso que não vai dar certo e o meu cérebro escuta, né, entende esse comando de que, para que eu vou fazer se eu não vou conseguir, a consequência disso é que o meu cérebro começa a entender o seguinte: para que eu vou perder meu tempo? E aí, por ele pensar que para que eu vou perder meu tempo se não vai dar certo mesmo, eu não vou nem ficar aqui tomando tempo da minha vida fazendo isso. E aí, o que acontece na sequência? Você começa a procrastinar. E aí, esse foi um tema, inclusive, que a gente falou ontem, lá na mentoria do Modus Inovando. O que acontece como consequência? Eu procrastino. E aí, por isso, às vezes, as pessoas ficam horas no YouTube, horas assistindo série, horas vendo vídeo, horas nas redes sociais. Por quê? Porque você fala, se você recebe um comando, você precisa fazer uma postagem no LinkedIn para aparecer para o mercado. E você tem um desses 3 pensamentos, o que o seu cérebro vai ler é: nem tenta, nem perca seu tempo. Você não vai acontecer nada mesmo com isso. Você não vai ser chamado. Ninguém vai te chamar para uma entrevista. Se você publicar, ainda vão te julgar, ainda vão falar que tá ruim. Então, nem perca seu tempo. E todas as vezes que você começa a acreditar nesse nem perca seu tempo, porque na verdade é um comando que o cérebro deu para você, a consequência disso é que você, de fato, não faz. E aí, por você não fazer, o que acontece? Você recebeu um comando do seu cérebro: não faça, porque você não tem por que você perder seu tempo fazendo isso, porque não vai dar certo mesmo. O que acontece na sequência? Eu não faço, como eu não faço, eu não tenho resultado, e ou eu faço um mambembe, sabe aquela coisa? Se vou encontrar com a Lília na semana que vem, meus alunos sabem isso, vou encontrar com a Lília na semana que vem, então tem que fazer. Vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer a lá caralho, só para poder entregar o negócio aqui para a Lília não me encher a porra de saco lá na frente. E aí, o que acontece? Eu faço de qualquer jeito, e cada vez que eu faço de qualquer jeito, eu também não recebo de qualquer jeito, né? Porque como é que eu vou receber de volta um resultado bem feito se eu fiz só para cumprir tabela? E aí, como eu vou fazer de qualquer jeito, eu provavelmente não vou conseguir ter nenhum resultado com ele. Como eu não vou ter resultado, o que vai acontecer? Eu vou reforçar na minha mente que não adiantava eu fazer. E aí, o que começa a acontecer? Eu penso comigo: tá vendo? Não disse que não ia dar nada? Pra que eu ia perder meu tempo? Viu? Ó, não deu nada. Não mudou nada na minha vida. Não consegui o que eu queria, o que eu falei que eu não queria conseguir. E aí, cada vez que esse reforço acontece na cabeça, o que acaba acontecendo? Eu pego e faço de mais má vontade, até parar de fazer, até achar que não vale mais a pena fazer. Mas eu quero explicar hoje que esses 3 pensamentos, mais importante do que falar sobre esses 3 pensamentos, foi só o nome principal aí que a gente quis dar para essa live de hoje. Esses 3 pensamentos, eles estão ligados a uma única coisa. Então, quando você pensa que você tem um bloqueio sobre determinado assunto, quando você pensa que e se eu não conseguir, se não der certo, e se não funcionar, e se eu não conseguir cliente, e se eu não for chamado para entrevista, e se me mandarem embora. E quando eu penso, mas o que vão pensar de mim? O que vão achar? Vou escrever aqui sobre isso. Tem gente muito melhor que eu falando sobre isso. Quem sou eu para falar sobre determinado assunto? Esses 3 pensamentos, eles estão em uma base central, todas elas. E que, infelizmente, a vida adulta e o mundo corporativo fazem a gente ter essa base. E essa base simplesmente estraga toda a nossa trajetória, que é o medo do julgamento. Então, vamos parar para pensar nessas 3 fases que eu falei agora. Tem um bloqueio com: e se eu não conseguir? Ou e se não der certo? Oi, Rê, mais aluno aqui. Tô gostando de ver os alunos hoje marcando presença. Tem um bloqueio com: e se eu não conseguir? Ou o que vão pensar de mim? Os 3 estão na base do medo do julgamento. Por quê?
No final das contas, gente, eu tenho um bloqueio com. Você tem um bloqueio com fazer vídeo, escrever post no LinkedIn, fazer um post aqui no Instagram, falar que você criou uma mentoria, falar que você agora quer empreender, procurar um novo emprego, conversar com o seu chefe sobre um aumento salarial, sobre uma promoção. Você tem um bloqueio por quê? Você já não tem essas histórias agora, né? Você já está no cargo que você já está ali na vida que você está agora. Qual seria o grande problema de você se arriscar, digamos assim? Então, isso é o medo do julgamento. Medo de, mas o que vão pensar de mim? Se eu falar com o meu chefe, o que meu chefe vai pensar de mim? Ele vai me achar prepotente? Será que se eu falar com ele, ele vai achar que eu não sou boa, que eu tô maluca, que eu tô arrogante, que eu tô querendo algo que eu nem mereço? A outra resposta, né? A outra frase, e se eu não conseguir? Esse pensamento de e se eu não conseguir? E se eu não conseguir, qual é o problema? Se você for lá tentar e não der certo, o que vai acontecer com a sua vida? Provavelmente nada, se você fizer um bom planejamento. Aí lá no projeto Destrava Sua Carreira, eu vou falar sobre como que você faz bem feito, para poder garantir que o resultado vai chegar. E que você vai ter um bom planejamento para também não se estrepar, né? Também não tem um grande problema. Vamos lá. Se você fizer um bom planejamento, você montar aí uma boa estratégia, se você não conseguir, vai acontecer o que com a sua vida? Não vai acontecer nada. Você vai ganhar uma experiência, você vai saber que não deu certo, talvez você aprenda a recalcular a rota, tente de novo, e aí você pode decidir tentar até dar certo ou desistir. Você dá um prazo, você dá um limite ali, até tal mês eu vou aceitar tentar. Se não der certo, eu vou sair, mas vou tentar de verdade. E o último, que é o que vão pensar de mim, aí esse está totalmente já no meio do julgamento, porque a frase já está explicitamente falando do outro. O que as outras pessoas vão pensar de mim? E aí isso vai muito, por exemplo, para post no LinkedIn. Jesus amado, como é difícil fazer as pessoas escreverem post no LinkedIn, porque as pessoas acham que elas têm que ler o último artigo de Harvard que saiu hoje, traduzir português e fazer uma análise técnica daquilo para escrever, às vezes, no LinkedIn. E aí, esse medo do que o outro vai pensar de você só está atrapalhando a sua vida. Porque no momento que a gente começa a ter um medo do julgamento, o que o medo do julgamento faz com o nosso cérebro? Quando eu começo a me preocupar com o que o outro vai pensar, o que a outra situação vai acontecer, será que vão analisar assim? Será que vão pensar assim? Será que vão achar que quem sou eu para falar sobre aquilo? Todas as vezes que eu começo a pensar assim, eu gero o mesmo estímulo de memória dentro do meu cérebro. E todas as vezes que essa memória é negativa, o que acontece é, meu cérebro vai fazendo me desestimular. Ele começa a entender o seguinte, não perca seu tempo. Não vai dar certo, você não vai ser chamado, você não vai conseguir cliente, você não vai conseguir sair de onde você está, você não vai conseguir ser promovido, não perca seu tempo. Seu chefe vai te julgar mal, vai falar mal de você para as outras pessoas. Só que aqui vem um ponto. Qual é a base racional que você tem sobre esse pensamento? Quando você pensa nessas possibilidades, você tem esses pensamentos. Qual é a base racional que você tem? Você tem uma evidência? Em algum momento você pegou e foi julgado? Sim ou não? Se a resposta foi sim, que você pensou, peguei a Lilian, a resposta é sim, fui julgado. Tá bom. Eu quero que você reflita o seguinte, você foi julgado por quem efetivamente vai te dar o que você quer ou você foi julgado por uma pessoa aleatória? Então, por exemplo, quando eu falo lá dos posts do LinkedIn, eu falo muito de post no LinkedIn porque eu vejo que os meus alunos têm muito bloqueio com post no LinkedIn. A pessoa fica preocupada com o que o diretor de uma empresa X vai pensar sobre esse post do LinkedIn. Só que esse post do LinkedIn
está destinado a mostrar para o público, para a audiência dele ali, para a lista de contatos dele no LinkedIn, que ele tem aquele conhecimento, logo os recrutadores sabem que se você tem esse conhecimento, eles podem te chamar para um processo seletivo que exige esse conhecimento. Então, no final das contas, o conteúdo que eu estou gerando ali, ele está sendo gerado para atrair um público, que nesse caso aqui, hipoteticamente falando, para alguém que quer arrumar um outro emprego, quer sair do emprego atual, eu falo sobre determinado assunto, para que recrutadores vejam que eu sei falar sobre esse tema, e uma vez que eles sabem que eu sei falar sobre esse tema, que é um tema que está alinhado ao cargo que eu procuro, eles vão me chamar para uma entrevista para aquele cargo que eu estou procurando. Mas eu não estou fazendo conteúdo para mostrar para o diretor da empresa que eu sei mais do que um diretor, porque eu não estou concorrendo a uma vaga para o diretor. Ou quando eu vou empreender, e aqui na mentoria a gente tem vários alunos que estão agora empreendendo, eu sempre vou empreender com algo que eu tenho, ou que eu vivi, é a minha experiência, eu passei por aquilo, logo eu sei como é, e aí, como consequência de saber como é, eu vou ensinar outras pessoas a fazer o que eu fiz, ou eu vou ajudar outras pessoas em algo que eu tenha domínio, ou seja, não necessariamente eu passei pela história, mas é um assunto que eu tenho domínio, eu vou ajudar outras pessoas ali, e à medida que eu vou ajudando essas pessoas nesse assunto que eu tenho domínio, eu vou virando um expert dentro do assunto e vou me tornando uma autoridade naquele tema. Mas em ambos os casos, eu só falo sobre assuntos pelos quais eu tenho domínio. Seja porque eu vivi essa experiência, seja porque eu tenho domínio técnico para falar sobre o assunto. Eu não vou vender um projeto, eu não vou empreender num assunto que eu não sei. Eu não vou empreender num conteúdo que eu não faço a menor ideia do que se trata. Eu não sou nem aqui louco de vender uma... Bom, pelo menos não nos meus alunos, né, gente? Pode ter maluco para tudo, mas nos meus alunos, ninguém vai começar a empreender em algo que tenha minimamente domínio. Logo, tem domínio sobre o assunto, você sim tem a capacidade de ensinar outra pessoa. E se você talvez esteja falando um conteúdo que vai vir um diretor XPTO e vai julgar o seu conteúdo, é porque provavelmente o seu conteúdo não é para ele. Ou se alguém aleatório, não necessariamente um diretor, ele não necessariamente é o seu cliente. Agora, se esses julgamentos todos estão acontecendo com pessoas que realmente são essenciais para gerar o resultado que você quer, ou seja, eu quero ser promovido, eu converso com o meu gestor e o meu gestor pega e me critica. Ele dá para mim um feedback negativo que mostra para mim que eu não mereço a promoção que eu pedi. Ou eu quero vender algo, eu quero empreender para determinado público. E aí, quando eu me apresento para aquele público, o público me devolve um monte de coisa, eu vejo que eu não tenho essa capacidade, então provavelmente você não está preparado para seguir adiante. Você precisa se preparar primeiro para depois ir. Mas eu tenho certeza que o seu medo do julgamento hoje está muito mais atrelado a o que vão pensar de mim, pensando na sua família, nos seus amigos, em pessoas que estão hoje numa posição que você não quer se conectar. São pessoas que de alguma maneira você não quer perder a admiração que de alguma maneira você acredita que essas pessoas têm por você. O fato de você acreditar, pensar que essas pessoas têm esse carinho e essa admiração, você consequentemente tem medo de o que eles vão pensar de mim. E aí, mais uma vez, se são pessoas assim, ou seja, estou falando sobre pai, mãe, amigo, pessoas que não têm absolutamente relação com o que eu quero conquistar, o que eu preciso fazer é me desprender desse medo. Porque cada vez que eu penso nesse medo, esse medo gera uma memória e essa memória vai ser consolidada dentro da minha mente. Todas as vezes que ela é consolidada dentro da minha mente, cada vez que eu pensar que eu tenho que fazer algo para conseguir chegar no resultado, a sua mente vai falar, para que você vai fazer? Você não vai conseguir.
o que que fulaninho vai pensar? E normalmente, gente, eu não sei quem tá aqui hoje, todo mundo da live que tá aqui, mas o que eu posso garantir, assim, posso ser bem audaciosa falar que eu garanto, que o seu medo hoje do julgamento, de postar um conteúdo, de falar com alguém, de abordar determinada pessoa, de empreender, de escrever um conteúdo na rede social, de escrever no LinkedIn, está muito atrelado ao julgamento que pessoas que hoje ou são seus pares, ou são parentes, amigos, ou alguém que está muito acima vai pensar sobre você. Só que, mais uma vez, você não está fazendo o que você está fazendo aí para a sua carreira por eles. Você está fazendo para outras pessoas e você está fazendo principalmente por você. E é aqui, então, a mensagem principal para a gente fechar a nossa live de hoje. Todas as vezes que isso acontecer, é muito importante que você tenha muita clareza do que a gente falou ontem. Por isso é tão importante definir quais são os seus objetivos de carreira. Por isso, se você não assistiu a live de ontem, vai acabar agora, você vai lá, se inscreve primeiro lá no projeto que estrada sua carreira e depois vem aqui assistir a live de ontem. Tá aqui no feed, tá tanto no feed quanto no IGTV. Tá lá a data de ontem, tá o horário, então fica fácil de você achar. Mas é muito importante ter essa clareza, porque na hora que você sabe aonde você quer chegar, esse medo do julgamento, ele vai existir, mas quando ele está atrelado a uma coisa muito clara que você quer conquistar, o entorno disso é te facilitar chegar no resultado que você quer. Agora, se você quer fazer tudo que eu falei agora, mas ao mesmo tempo você não tem clareza do que você quer alcançar com isso, por que você está fazendo isso, consequentemente você diminui o seu estímulo, ou seja, você aumenta o seu nível de procrastinação. Afinal de contas, seu cérebro não consegue gerar um sistema de recompensa, ele não consegue entender por que ele vai se sacrificar em superar o medo do julgamento se ele não sabe nem qual é o objetivo que tem lá na frente. Então, se ele não sabe para que ele quer isso lá na frente, para que ele vai superar esse medo agora? As coisas perdem a conexão para ela.